Olá, concurseiros! Olá, futuro policial do estado do Tocantins! Gente, estamos muito felizes aqui, a equipe da Loja do Concurseiro, por essa prova, por esse resultado que vocês tiveram. Certamente arrebentaram nessa prova. Galera, sobre as questões de atualidades, conhecimentos do Tocantins, tá? Nós trabalhamos bastante as questões que caíram na prova. Tá? Algumas questões ali de atualidades sobre a questão do Covid era por interpretação de texto, mas de um modo geral a questão do arroz, né? Na área mais sudoeste do estado do Tocantins, a questão que fala sobre a microrregião de Araguaína, a questão do PIB, diversas questões estavam inclusive na nossa revisão. Tudo bem? Então vamos para a correção da prova. Tudo bem? Vamos lá. Olha só, a figura que segue, bem aqui, olha, a figura que segue mostra uma parte da Praça dos Girassóis em Palmas, com destaque para o Palácio do Araguaia. O X na imagem marca o centro da Rosa dos Ventos, perfeito? Que se encontra no chão da praça para demarcar. Então é um X, gente, um X que marca o centro da Rosa dos Ventos. Nesse local, a centralidade geodésica do Brasil. Caramba, olha, tá no texto, gente, tá no texto. Nesse local, olha só, nesse local, a centralidade, tá? A praça, tá? Que se encontra no chão da praça para demarcar nesse local a centralidade geodésica do Brasil. Então é nessa praça que é o centro geodésico do país. Tá? A praça também possui referência aos indígenas e aos contextos históricos e culturais do Tocantins. Então uma praça marcante, ela marca a centralidade, tá, do país. Beleza, então, bom, o local marcado pelo X mencionado no texto e mostrado na figura, tá, marca as coordenadas geográficas existentes no estado. Você sabe que o estado do Tocantins vai ter diversas latitudes e longitudes. Então, essa praça ela não poderia marcar, tá, as coordenadas existentes no estado. Haja vista que são muitas. Ele marca uma coordenada específica do centro do país, geodésico, o centro do Brasil. Mostra o mapeamento dos pontos cardeais das cidades tocantinenses no mapa. Não, a Rosa dos Ventos com um X lá na praça está marcando não os pontos cardeais das cidades tocantinenses, né? Cada cidade tocantinense vai ter ali seus pontos, seu norte, nordeste, sudoeste, enfim, específicos para si. Não pode ser A, não pode ser B. Marca o ponto altimétrico mais culminante do estado do Tocantins. Primeiro que nós estudamos que o ponto mais culminante do estado do Tocantins fica lá para o sul do estado do Tocantins, né? Lá ao sul, ali nas proximidades da cidade de Paranã, né? Na divisa com Goiás. Então é ali que é, né, o ponto mais culminante do estado, lá na chamada Serra das Traíras, tá? Das Traíras. Bom, então não pode ser A, não pode ser B, não pode ser C. D, simboliza o planejamento urbano da cidade de Palmas? Não, gente. Então, tá lá no texto, né? Na interpretação até, ó. Demarca geometricamente o centro do país na Praça dos Girassóis. Então, o X, ele marca lá na praça o centro brasileiro. Bom? Perfeito? É isso que simboliza. Então, primeira questão ali bem tranquila, bem interessante. Aí vem uma questão mais de atualidade, também basicamente
né, de interpretação. Olha só, usar máscara é o mínimo que se pode fazer no meio de uma pandemia. Mas não é difícil encontrar pessoas que estão desrespeitando as recomendações dos especialistas. Então, o texto ele já dá ênfase, tá? Que tem pessoas desrespeitando as recomendações dos especialistas. Então, diz que, tá, é comum encontrar. Com os números mostrando que a Covid está longe de ir embora, no estado do Tocantins, os casos da doença passaram de 66 mil e a taxa de incidência chegou a níveis alarmantes. Então, uma fonte aqui do G1, né? E 29/9/2020, com algumas adaptações, chamando a atenção aí para o crescimento da pandemia no estado do Tocantins, chamando a atenção que o mínimo que se pode fazer é usar máscara. No entanto, no estado é muito comum ver pessoas sem máscara, tá bom? O texto precedente refere-se. Então, você vai se ligar ao texto. A contenção da pandemia de Covid após o início da vacinação, então quer dizer que o texto está afirmando que está contendo a pandemia após o início? Não, a pandemia ainda está aí, tanto é que os casos estão crescendo, né? No texto está falando. Ao consenso geral, olha, há um consenso geral de que é alarmante o contexto da Covid no estado do Tocantins. No texto mesmo nós vimos que não há um consenso geral, haja vista que tem muita gente que não usa máscara, ainda é muito comum, então não é um consenso geral, né? De que é alarmante o contexto da Covid no estado do Tocantins. Muita gente desprezando, haja vista que o texto está trabalhando isso, ó. Bem aqui, ó. Mas não é difícil encontrar pessoas que estão desrespeitando as recomendações dos especialistas, mesmo com os números mostrando que a Covid está longe de ir embora, tá? Então, beleza, pessoal. Não pode ser letra A, não pode ser letra B. Há um alerta quanto ao crescimento dos casos de Covid no estado do Tocantins, tá? Há um alerta quanto ao crescimento dos casos de Covid no Tocantins. É o que diz basicamente o texto lá, que há esse alerta, né? Perfeito. A esperança da população em se vacinar contra um novo coronavírus, também o texto precedente não refere-se isso, e ao isolamento social como uma solução simples de prevenção do Covid. O texto também não está trabalhando essa perspectiva. O texto precedente refere-se a esse alerta quanto ao crescimento dos casos, né? Lembra lá que, bem aqui, ó, está trabalhando o seguinte, que mesmo com o número mostrando o Covid, mostrando que a Covid está longe de ir embora, no estado os casos da doença passaram de 66 mil. Então, sem dúvida nenhuma, que é um alerta quanto ao crescimento dos casos. Perfeito! Questão 24. O Produto Interno Bruto, PIB, de 2018 do estado do Tocantins atingiu o valor de 35,67 bilhões de reais e apresentou crescimento em volume de 2,1% em relação ao ano anterior. Conforme divulgação feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o resultado alcançado em 2018 representou em valores correntes um incremento de 1,56 bilhão de reais à economia tocantinense, em comparação com 2017, ano que o PIB do estado foi de 34,11 bilhão de reais. Então, o incremento do PIB aí sendo trabalhado, né?
Considerando-se as informações anteriores e a atual, uma questão de economia, né? E a atual economia do estado do Tocantins, é correto afirmar que o crescimento do PIB do Tocantins está relacionado principalmente... E aí, pessoal? O crescimento do PIB do Tocantins está relacionado principalmente ao setor secundário da economia, que na última década teve a variação mais positiva no conjunto econômico do estado. Não, o setor secundário, tá, gente, não teve essa variação mais positiva ultimamente falando. Né? O setor mais positivo, que contribui mais para o PIB do Tocantins, é o setor terciário, é o setor de serviços, de comércio e serviços. A indústria ela ainda é incipiente ainda no estado do Tocantins, a não ser o desenvolvimento da agroindústria vinculada ao setor, né, da agricultura, tá bom? Mas é o setor terciário e não secundário, como está afirmando a letra A. Vamos ver aqui também, ó. Só que é o seguinte, é um setor terciário, mas não vinculado à administração pública, tá, pessoal? É um setor terciário voltado aos serviços, principalmente ao comércio e aos serviços, tá? Olha só, na letra B, setor terciário da economia devido aos serviços voltados para a administração pública? Não são esses serviços voltados para a administração pública. Alguns municípios menores do estado do Tocantins que vivem da administração pública, né? Perfeito? Então não pode ser. Vamos encontrar uma alternativa bem mais coerente sobre esse crescimento do PIB do Tocantins, tá? Incremento da agricultura irrigada com destaque para o algodão herbáceo em todo o norte do estado. Galera, tá? O algodão herbáceo em todo o norte do estado, não é norte do estado. Esse algodão aqui, ele é comum no sul do estado do Tocantins, que é mais comum, né, o desenvolvimento desse algodão. Então já está o erro aí, tá bom? Na letra C, tá? Considera essas informações anteriores, né, correto afirmar que o crescimento do PIB do Tocantins está relacionado principalmente, tá? Então, são aquelas atividades que vão mais contribuir para o crescimento do PIB, bem? Que mais contribui para o crescimento do PIB. Então, sem dúvida nenhuma, gente, o desempenho da agricultura vai contribuir. Ah, professor, mas está no setor primário. Ah, mas contribui significativamente. Você sabe que a agricultura, tá, no âmbito das exportações de soja, corresponde à maioria das exportações de todo o estado do Tocantins. Então, o desempenho da agricultura e do ramo de serviços, que é o grande carro-chefe, e os serviços está certamente no setor terciário da economia. Então, uma questão bem interessante, tá? Nós batalhamos nesse tipo de situação, na plataforma, nas revisões, tá? Destacando aí a importância da soja, da agricultura para a contribuição do PIB, a importância do setor de serviços, tá tudo lá. Cultivo da agropecuária com destaque para os produtos da policultura. Policultura não, voltados para a exportação. Tá? Seria mais monocultura, né? A soja é uma monocultura. Então aqui está o erro da letra E. Beleza? Então letra D. Perfeito, gente, perfeito. Vamos lá. Palmas tem chuva mais forte do ano e previsão de mais chuva para o fim da semana.
Quem presenciou a chuva forte que caiu nesta quinta-feira na capital se surpreendeu com o volume de água. Há quem arrisque dizer que nunca tinha visto uma chuvarada tão forte. É o caso do chefe de cozinha Eduardo Zonta, cujo restaurante foi invadido pela enxurrada. Então, nós estudamos lá no clima, tá? Que o Tocantins, ele tem um clima, né, tropical, um clima mais tropical, né? Um tropical continental. E esse clima continental, tropical continental, ele tem um verão chuvoso e um inverno, o que, pessoal? Seco. Então vai ter um período mais chuvoso no Tocantins. Esse período mais chuvoso no Tocantins, né? Tá falando de Palmas, mas referencia a Tocantins, ele é basicamente de outubro a abril, período mais chuvoso. Então, junho e julho, por exemplo, é um período que menos chove, tá? É um período que menos chove. Perfeito? É um período mais seco, tá? Período mais seco. Perfeito. Por isso que algumas alternativas aqui, ó, cadê que fala do mês de julho? Aqui, ó, letra A. A quinta-feira referida é de uma das semanas do mês de julho. Não, a tendência é que não seja em julho, porque junho e julho são períodos mais secos. É mais seco, ó, lá. Lembra que eu falei, olha, verão chuvoso e inverno seco, tá? É o tropical. O chuvoso, as chuvas no Tocantins vão de outubro a abril. Então quer dizer que depois de abril, maio, junho, julho, ó, julho já é seco. Então não pode ser a letra A. O mais provável é que esse grande volume de chuva seja de uma quinta-feira de um dos meses do verão tocantinense. O mais provável é que esse grande volume de chuva seja de uma quinta-feira de um dos meses do verão tocantinense. Perfeito! Né? Provável é isso, mas provável é que o grande volume de chuva seja de uma quinta-feira de um dos meses de verão. Tá? Por quê? Justamente, pessoal, é um verão chuvoso, inverno seco. Então, sem dúvida, a letra B. Só pode ser a letra B. Muito boa questão, gostei. No verão, as chuvas no estado são mais volumosas, tá? Verão chuvoso e inverno seco. Mas, como são muito bem distribuídas, essa chuvarada acontece com frequência no inverno. Ó. Não, o inverno ele é seco. Não pode ser. Letra B realmente, pessoal. Tá? Ó, a chuvarada tão forte é própria do clima do estado, né, de Tocantins. Faltou o Tzinho aqui, não tem problema, tá? De Tocantins. Porque o estado está sob a influência do clima do Amazonas. Ó, ele está falando que o estado está sob a influência. Ele está falando de Palmas. Palmas é tropical, mas continental. O norte do Tocantins, tudo bem. Ele está sob a influência do clima equatorial da Amazônia. Mas ele fala, ó, porque o estado está sob a influência do clima do Amazonas. Não, ele está fazendo referência lá em Palmas, o texto, né? Lá veio de Palmas, mais central, na região mais central. Então é tropical mesmo, não é o equatorial lá no extremo noroeste, não. Tudo bem? Então, letra D não pode ser. Esse tipo de chuva torrencial é raridade, né? Em um estado dominado pelas secas constantes. Não, você tem verão chuvoso, inverno seco, né? Não é seca constante. Tá? Tudo bem? Então, beleza, letra B. Tá? Conforme, né? Lá na nossa plataforma, na parte de clima, está descrevendo toda essa situação bem legal. Tá bom?
Da mesma forma aqui, ó, a região hidrográfica Tocantins-Araguaia, tá? Nós temos aí a junção, né, da bacia do Tocantins com a bacia do Araguaia, incluída entre outras regiões hidrográficas na figura a seguir. Corresponde a 10,8% do território brasileiro, abrangendo os estados de Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, Mato Grosso e Distrito Federal. Então, já diz que a bacia Tocantins-Araguaia, ela abrange diversos estados. É uma bacia federal. Tá? Ela não é somente, tá? Ela não é somente do Tocantins. Ela abrange diversos outros estados, né, pessoal? Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. No estado do Tocantins, aí fala, no estado do Tocantins, a região hidrográfica Tocantins-Araguaia é a única bacia que envolve a totalidade de um estado em seu interior, né? A região hidrográfica Tocantins-Araguaia é a única bacia que envolve a totalidade de um estado em seu interior, fazendo a totalidade da drenagem do Tocantins pelos rios que a compõem, fazendo a totalidade da drenagem do Tocantins pelos rios que a compõem. Não, primeiro, né, gente, que não é a única bacia que envolve a totalidade de um estado. Tá? Outras bacias, sem dúvida, têm a totalidade dos estados inseridas na sua região hidrográfica. Então, não pode ser letra A. Divide no estado Tocantins, a região hidrográfica Tocantins-Araguaia divide o estado em duas subbacias. Aqui sim, ó, divide em duas. A bacia do rio Tocantins e a bacia do rio Araguaia. A bacia do rio Tocantins mais ao centro, né? No sentido norte, no sentido sul-norte, tá? Mais ao centro. E a bacia do rio Araguaia, também no mesmo sentido, sul-norte, só que na região mais a oeste do estado do Tocantins. Os quais correm de sul para norte. Perfeito, bati muito nessa tecla aqui na revisão, ó. Bati muito, de sul para norte. Sendo a bacia do rio Tocantins a maior do estado. A bacia é a maior do estado, né? Ela passa ao centro do estado, sempre frisei, olha, ela vai pelo centro do estado, então ela vai, bacia hidrográfica, né? A maior do estado é a do rio Tocantins. Beleza? Então, realmente, letra B, pessoal. Sem dúvida a questão, né? Tudo bem. Está totalmente contida na bacia do Tocantins, que é a segunda maior, olha, ele está dizendo que a região hidrográfica Tocantins-Araguaia está totalmente contida na bacia do Tocantins, tá o erro, né? Porque eu tenho duas bacias, as duas bacias não vão estar dentro do Tocantins e a do Araguaia, tá? Que é a segunda maior bacia do Brasil em dimensão e vazão de água, atrás apenas da bacia amazônica. Então o erro já está aqui no começo, né? Divide o estado em duas subbacias, sim, do Tocantins e do rio Araguaia, os quais correm de norte para sul. Aqui inverteu, ó. Coloquei uma questão igualzinha na revisão, nos exercícios, na plataforma tem essa diferenciação bem interessante, tá? Então não pode ser, inverteu ali, é de sul para norte. Está totalmente contida na bacia do rio Tocantins, mas por fazer fronteira com muitas outras bacias, possui uma drenagem de escoamento para o interior do continente. Essa drenagem para o interior do continente, nós falamos, é uma drenagem endorreica, né? E, na verdade, é uma drenagem para fora do continente, exorreica. Não pode ser também. Beleza, meus queridos, beleza. Então, no meu ponto de vista, a prova aqui de atualidades, conhecimentos regionais, tá?
foi tudo batido aí, né, pelos professores aqui da Loja do Concurseiro, tanto eu, né, como o professor Helder Coelho, como o professor Pantoja, tá? Então a gente realmente cercou legal essa questão aí do Tocantins, até mesmo aquela questão lá, né, que o professor de História, o professor Pantoja também falou, eu trabalhei também, reforçou mais ainda para você, dentro lá da plataforma está descrito a formação do território tocantinense, está lá também aquela questão, tá? Inclusive com as mesmas fontes, basicamente. A próxima imagem consiste no mapa da localização dos biomas e das principais regiões ecológicas do estado do Tocantins. Então tem um mapinha aqui, ó, que vai descrevendo algumas áreas, né? As áreas que mais chamam a atenção, sem dúvida nenhuma, é a área aqui mais escura, né? A área 2 aqui, ó, mais escura, que está mais ao norte do Tocantins e abrange a floresta amazônica de um clima equatorial. Aí você tem uma área aqui, ó, também, tá? Que é a área, tá? Da Ilha do Bananal, Rio Araguaia, Rio Javaege, Rio Formoso também está por aqui, tá bom? Então essas duas regiões chamam muita atenção, tá? Perfeito, beleza, vamos ver aqui. Bom, a região 5 possui elementos herbáceos similares aos campos de alagamento do Pantanal. Qual é a região 5? Vamos voltar lá. Região 5. Essa cruzetinha aqui, ó. Tá? Ó, aqui lá embaixo, tá? É justamente a região lá da Ilha do Bananal, tá? Então, o que está afirmando lá? Tá? Que a região 5 possui elementos herbáceos, tá? Similares aos campos de alagamento do Pantanal. Primeiro, gente, que na região 5, esses elementos herbáceos aqui, não. Elementos herbáceos são elementos mais rasteiros, herbáceo, rasteiro. E lá no ponto 5, onde está mostrando, lá no Tocantins, né, ali na Ilha do Bananal, você encontra um porte arbóreo, tá? Significativo ali. Então, não pode ser. Bom? Perfeito. A região 1 é o Bico do Papagaio, que possui predominância arbustiva do bioma amazônico. Olha, pessoal, só pela construção aqui da letra B eu já vou eliminar. Porque, ó, a região 1, Bico do Papagaio, que possui predominância arbustiva do bioma amazônico. Gente, o bioma amazônico é predominância florestal, tá? Aqui em cima, ó, predominância florestal, porte arbóreo, tá? Não arbustiva do bioma amazônico. Bem? Se fosse o cerrado, é herbáceo, é arbustivo, por exemplo. Tá? Então, por aqui já elimino ela. A região 2 caracteriza-se por formação florestada, classificada como bioma amazônico. Olha só como aqui sim, tá vendo? Aqui sim, ó, caracteriza por formação florestada. Ó, a construção da alternativa tá certinha, porque a formação florestada, ela se encaixa no bioma o quê? Amazônico. Aí só falta conferir onde está esse número 2. Ó, o número 2 está realmente aqui em cima, já no contato com a floresta amazônica. Então, selou. Ó. Letra C. Tudo bem? A construção aqui foi equivocada. Ó. Colocou arbustiva para amazônico. Errado. Aqui elementos herbáceos, lá na ilha do Bananal. Bem não. A região 3 é classificada como uma zona de cerrado com uma densa formação florestada. Tá? A região 3, cadê a região 3? Vamos ver lá, com uma densa... Região 2, 3, 3, 3... 3 não, olha.
essa área aqui, ela já se afasta da zona de umidade aqui em cima. Então, a tendência é que o cerrado não tenha esse porte florestal como o cerradão, como nós explicamos. Haja vista que é mais seco. Não tem como. Beleza? Tá? Região 3 não pode ser também. A região 4 corresponde à Ilha do Bananal. Aí é só eliminar lá, olha. Região 4, da região 4, tá nesse sentido aqui. Nessa região bem aqui. Não é Ilha do Bananal. Pra cá é o quê, pessoal? Pra cá é o Jalapão. Então, também não pode ser. Poxa, professor, bacana a questão. Olha, também lá na nossa plataforma, nas nossas revisões, batemos bastante nessa perspectiva vegetacional aí do estado do Tocantins. Dava para acertar legal, gente, sem dúvida nenhuma, tá? Perfeito. Vamos ver, questão 29. O estado do Tocantins está dividido em duas mesorregiões. Olha, na nossa plataforma tem a mesorregião e microrregião do Tocantins e tem a mais atual, né? A região geográfica intermediária e a região geográfica imediata, tá? Tem as duas lá para a gente poder se direcionar. Bom, então o estado do Tocantins é dividido em duas mesorregiões e 8 microrregiões, sendo 5 microrregiões pertencentes à mesorregião ocidental e 3 pertencentes à mesorregião oriental, né? A microrregião geográfica de Araguaína, coloquei Araguaína também, questão na revisão, estava lá Araguaína, suas características. Está localizada na porção norte do estado, tá? E pertence à mesorregião ocidental do Tocantins. Possui uma área de, pula para cá, 26 mil km², uma população estimada, tá? Então vai falando aqui sobre a microrregião de Araguaína, né? Beleza, aí vem a questão, gente. Com relação à microrregião geográfica de Araguaína, citada no texto anterior, é correto afirmar que a sua economia, então a economia de Araguaína, pessoal, vamos lá. Veja bem, é correto afirmar que o pessoal está pedindo para anular essa questão, pedindo recurso, né? Não sei não, vamos ver aqui, ó. Ganhou importância devido à expansão e à consolidação da pecuária na região, tá? O que resultou no aparecimento de pequenos núcleos urbanos. Veja bem, tá? É correto afirmar que a sua economia ganhou importância devido à expansão e consolidação da pecuária? Sim. Tá? Expansão e consolidação da pecuária em Araguaína é significativo, principalmente a partir da passagem também, né, da BR-153 na região. O que isso resultou no aparecimento de pequenos núcleos urbanos? Sim. Tá? A importância da pecuária resulta no aparecimento de pequenos núcleos urbanos. Veja, pessoal, que ele fala com relação à microrregião de Araguaína. A microrregião de Araguaína não é somente Araguaína. A cidade de Araguaína ali é a mais forte, mas abrange toda a microrregião, todas as microrregiões, as cidades, pequenos núcleos urbanos do entorno. Então, certamente que ganhou importância devido à expansão e consolidação da pecuária. Ora, como é conhecida a Araguaína? Né? Como é conhecida a Araguaína? Não é a capital da pecuária, né? Conhecida como a pecuária, enfim. Tá? Então, realmente, pessoal, letra A. Tá? Agora a galera está com dúvida numa outra alternativa que eu vou explicar aqui. Tá? Vou explicar outra alternativa. Está em retração? Não. Está em crescimento, desenvolvimento. Não está em retração, não está recuando, retraindo. Tá? Já elimina. Apresenta crescimento limitado
ao município de Araguaína, enquanto os demais municípios possuem economia rural, não é um crescimento limitado, né? Apresenta crescimento limitado ao município de Araguaína. Não, o restante da região também cresce, tá? Enquanto os demais municípios possuem economia rural. É pautada na pecuária extensiva, por isso, mesmo nos maiores municípios, a população se concentra no campo. Não, nos maiores municípios, a população se concentra na cidade. Na cidade. Ah, perfeito? Beleza. Inclusive a mecanização do campo, né? Enfim, ela acaba estimulando essa migração para a cidade. Então, a dúvida é aqui, olha. Concentra-se na agricultura. Tudo bem, né? Mas aí, cadê a pecuária daqui? Concentra-se na agricultura e no setor industrial, atividades das quais provém a maior parte do PIB da região. Gente, concentra na agricultura, ele poderia colocar agropecuária. E no setor industrial, ele colocou setor industrial sozinho. Tá? Ele colocou o setor industrial sozinho. Se ele coloca no setor da agroindústria, aí sim a indústria no campo, tá? Que está se fortificando, né? Nessa micro-região de Araguaína, aí sim ela estaria correta. Tá? Ela estaria correta. Tudo bem? Então, realmente eu elimino aqui. Na nossa interpretação aqui, gente, a letra E está errada, tá bom? Realmente o gabarito lá, letra A. Eu sei que teve uma galera aí que me chamou no Instagram, né? Enfim, pedindo para fazer recurso sobre essa questão, mas na nossa interpretação ela tá certinha, tá? Dificilmente, pode acontecer, né, pessoal? Pode acontecer, tá? Mas dificilmente o CESP vai anular essa questão, tá bom? Beleza? E questão 30, na revisão de novo, em várias, coloquei 2 ou 3 questões, o pessoal até estranhou, caramba, o professor colocou tanta questão de Matopiba, né? Será que vai cair? Vai cair, caiu, olha só, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, é uma região formada pelos estados, né? Do Tocantins, parte do estado do Maranhão, Piauí, Bahia, onde ocorreu forte expansão agrícola a partir da segunda metade dos anos 80 do século passado, especialmente no cultivo de grãos, né? Soja, milho. O nome é um acrônimo formado pelas siglas de 4 estados, Maranhão, mais Tocantins, mais Piauí, mais Bahia, Matopiba. Tá? Ó, Embrapa. Embrapa. Em algumas questões lá na plataforma pegava a fonte da Embrapa. Bom, as manchas no mapa. Ih, professor, vamos ver as manchas no mapa. Olha onde está a mancha no mapa. Bem aqui, né? O destaque aqui, ó. Tocantins, mais ao sudoeste do Tocantins. Do Tocantins aí tem Piauí, Maranhão, aqui em cima, Bahia. Beleza, está mais ao sudoeste do Tocantins, né? As manchas no mapa do Matopiba referem-se à produção de um grão, que ocorre praticamente em todos os municípios do Tocantins. As manchas no mapa do Mapituba referem-se à produção de um grão, que ocorre em praticamente todos os municípios do Tocantins. Esse grão é o arroz. Olha só, só pelo destaque aqui no mapa, você já mataria a questão. Tá? Ó, quantidade produzida. Ó, onde está mais escurinho, tá? Tá mais escuro aqui, ó. Essa região é o sudoeste do Tocantins. O Tocantins está aqui. Ó. O Tocantins está aí. Tá? Então está mais a
Sudoeste, está lá para o lado da Ilha do Bananal, do aproveitamento hídrico para o desenvolvimento do arroz, né? Nessas várzeas aí, enfim, bem legal a questão. Perfeito? Então, arroz, pessoal, arroz. Galera, valeu! Eu aqui, professor Alessandro Pinon, em nome também do professor Helder Coelho, tá? A gente ficou muito feliz, muito mesmo, com a prova do Sebrasp, que trouxe realmente aquilo que foi trabalhado por nós aqui na plataforma da Loja do Concurseiro, tá? Nós desejamos você muito sucesso, tá? Presta bem atenção aí nas próximas etapas e tamo junto. Tchau!